A comunicação é super importante e a falta dela, a falha dela, geralmente é o que gera muitos problemas e muitos transtornos. Cara, a gente é programador, a gente sabe que como é chato quando uma pessoa não te dá a descrição exata do que tu tá perguntando. A gente tem uma dificuldade em lidar com pessoas, né? Porque a gente é muito direto. Talvez o problema não seja o recrutamento muito exigente, talvez o problema seja você. Olá, tudo bem? Eu Otavino aqui do canal Um Programador. Hoje eu vou falar sobre o comportamento, sobre a comunicação nas empresas onde você pode trabalhar. Sobre um assunto que eu vi algumas pessoas em alguns vídeos falando que não era selecionado, não passava nas entrevistas de emprego e tal, e que as empresas exigem muito, né? Mas muitas vezes a gente tem que analisar também se a gente está se a gente possui um comportamento adequado para essas empresas, né? Pode ser que a gente não se encaixe nisso aí, daí complica um pouco a situação. Talvez o problema não seja o recrutamento muito exigente, talvez o problema seja você. Bem, sobre esse tema, até posso contar uma boa experiência que aconteceu comigo, porque pouco mais de um ano eu troquei de empresa, né? Eu trabalhava numa empresa de softwares, desenvolvendo, programando, analisando, e mudei para uma empresa onde eu trabalho na gestão de pessoas. Lá eu sou o facilitador de tecnologia, no caso eu trabalho com a linguagem da ferramenta que a gente utiliza lá. Eu programo, mas exclusivamente em subfunções que o software permite. E daí então a mudança de cultura de empresa para que eu estava e para nova, dá para sentir bastante. Por exemplo, nós programadores, geralmente a gente tem um visual mais despojado, né? Camiseta e tal, bermuda, tênis. E algumas empresas ainda são um pouco conservadoras, né? Exigem que você tenha uma apresentação um pouco melhor. Uma das coisas que eu sofri, né, que me chamaram até um pouco de atenção, é que eu deveria me vestir um pouco mais adequado para um ambiente. Então, o uso de camisetas e tudo mais era recomendável que passasse a utilizar, por exemplo, assim, uma gola polo, uma camisa, uma calça social e assim por diante. Mas isso são empresas, né? Algumas empresas ainda dão valor a esse tipo de coisa, né? Então, empresas mais conservadoras, que não é o caso das empresas de software, né? Geralmente já o pessoal já é um visual mais despojado, né? O que eu quero tratar é mais da comunicação. Cara, a gente é programador, a gente sabe que como é chato, né? Quando uma pessoa não te dá a descrição exata do que tu está perguntando, do que tu precisa receber, por exemplo, uma tarefa lá, uma agenda que seja mal escrita, né? Que não esteja claro para o teu entendimento, né? Você tem que fazer algo, mas o que vem escrito na demanda não é claro, não tem todas as informações, ou tem um chamado de um problema e aquilo não está claro, não está bem escrito, não tem os parâmetros para te fazer o teste, né? Para te reproduzir aquilo. Fica difícil você reproduzir um problema que não tenha. Então é isso que eu gostaria que vocês tomassem bastante atenção quando forem trabalhar, quando forem desenvolver, quando forem passar adiante uma informação, ela tem que ser clara, né? Até hoje mesmo aconteceu um caso, eu precisava de uma informação por telefone, a pessoa me respondia pela metade das informações, não via perguntas por comunicadores, que é uma pergunta e não vem o sinal de interrogação, entendeu? Isso dificulta a comunicação. Você sabe que comunicação é imprescindível, você precisa entender o que a outra pessoa está tentando dizer, quando você está dizendo, a outra pessoa precisa entender. Então é uma coisa super importante você treinar isso. Quando for passar algo adiante, leve todas as informações necessárias, todas, parâmetros, onde o fato ocorreu, o que tem que fazer para ele ocorrer. Então, digamos, se você for relatar um problema, relate todas as possibilidades que a pessoa possa reproduzir lá do outro lado, né? Passe como aconteceu, o que você estava fazendo, em que momento e assim por diante. Quais os dados que você utilizou. Isso é muito importante. Isso serve para qualquer área, qualquer profissão, né? Não precisa ser exatamente na área de programação, na área de análise ou na área de tecnologia.
Pode ser para qualquer informação. Se você tem uma pessoa que e de repente limpa a sua casa, né? Você tem um canto do seu quarto lá que você tem que dizer assim, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo um instrumento. Pô, não mexe no bagulho ali, ó. Limpa tudo aqui, mas não toca naquele equipamento. Ah, por quê? Porque eu estou fazendo, sei lá, eu apliquei alguma coisa ali, eu estou esperando secar, eu estou... Sei lá, você tem que dar todas as informações necessárias para que aquela tarefa seja cumprida da melhor forma possível. A comunicação é super importante. E a falta dela, a falha dela, geralmente é o que gera muitos problemas e muitos transtornos. Quando você geralmente vê bugs aí, ou o sistema que não está funcionando bem, geralmente é por falta de comunicação. Ou por quê? Porque de repente o analista lá não pensou em todos os casos que deveria ser tratado, né? Cuidado do determinado tema. O programador foi lá e implementou conforme ele pediu, e no resultado final lá no cliente aconteceu que ele tinha uma situação e que justamente aquela situação não estava preparada para o caso em si. A implementação não havia previsto aquela situação. A comunicação, o comportamento, às vezes você não é admitido numa entrevista de emprego porque, pô, você é muito grosso, você não tem o trato com pessoas. Veja bem, você sempre vai lidar com pessoas. A nossa profissão, a nossa área mais objetiva, né, mais matemática e tal, a gente tem uma dificuldade em lidar com pessoas, né, porque a gente é muito claro, a gente é muito direto. E isso transparece grosseria, entendeu? Geralmente quando você responde claramente, é muito comum comigo, eu não sei com vocês, mas eu não dou oi, não dou bom dia, ou se eu dou bom dia eu já escrevo todo o texto que eu preciso lá. Às vezes as pessoas te dão um bom dia e ficam esperando o retorno. Isso é chato para nós, você sabe que para nós isso é um pouco chato. A gente é muito objetivo, então a gente tem que tomar um cuidado, às vezes tem que abrir um pouco a exceções, né? A gente tem que se tornar mais aberto, mais suscetível a esse tipo de situação. Justamente porque outras pessoas que estão em outras áreas, outras não são dessa forma, né? Elas preferem ser um pouco mais educadas, né? Mais devagar, a comunicação mais lenta. Então, vocês sabem que isso para nós é uma dificuldade, você vai precisar disso. Essa foi só uma dica aí que eu posso dar em relação a ter experiência, né, trabalhando em empresas, que você tem que ter esse cuidado. É uma das grandes reclamações, e eu já vi pessoas perderem o emprego justamente por isso, não saber se comunicar direito, não levar a informação correta, achar que o outro lá do outro lado sabe o que você está falando. Uma coisa importante, você tem que eu prego sempre assim, ó, fale ou leve a informação ou ensine de uma forma que a outra pessoa, né, como se a outra pessoa não soubesse nada do que você está falando. Isso vai te ajudar muito. Siga essa dica, sempre quando for levar uma informação, for ensinar alguém, né, trate sempre como se a outra pessoa não soubesse nada. As minhas aulas aqui no YouTube às vezes eram um pouco chatas, né? Porque eu detalhava muito, mas o porquê? Porque o meu objetivo era ensinar pessoas que não sabiam nada. Ou se elas soubessem, da mesma forma eu tratava, e eu trato ainda como se elas não soubessem nada. Para quê? Dessa forma, quem sabe alguma coisa, ok, vai conseguir se virar. Quem não sabe também vai entender da melhor forma possível. Beleza? Então, se você puder colaborar com o canal aí, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Se você tem uma sugestão de vídeo, manda bala. Lança aí que o negócio é a gente progredir, sempre adquirir experiência para a gente no mercado de trabalho a gente estar preparado. Beleza? Eu deixo aqui o meu fraterno abraço e até mais.